Olá pessoal, tudo bem com vocês? A globalização aboliu as fronteiras para a economia, o comércio e as informações, mas para os seres humanos foram erguidos ainda mais muros. Os países apostaram no controle das fronteiras com barreiras impulsionadas principalmente pelo intenso fluxo de imigração dos últimos anos, reflexo das recentes crises econômicas e de conflitos armados. As fronteiras da Europa devem ser fechadas, disse o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em setembro de 2015. Naquele ano, o governo húngaro construiu uma barreira de 4 metros de altura ao longo da sua fronteira com a Sérvia, para tentar travar a entrada dos refugiados que fugiam da guerra da Síria e de outros conflitos no Oriente Médio. O constante desembarque de refugiados na Europa e o crescimento da ameaça terrorista fizeram surgir essas novas barreiras. Quando se fala de muros que dividem universos diferentes, é comum se lembrar do Muro de Berlim. Para muitos, a sua derrubada em 1989 sinalizava o início de uma nova era da expansão da globalização e da diminuição das fronteiras simbólicas e as fronteiras reais. Quase 35 anos após a derrubada desse ícone da Guerra Fria, ainda persiste espalhado pelo mundo uma série de fronteiras muradas construídas para separar os povos. Se antes o Muro de Berlim era alcunhado pelos países ocidentais capitalistas de Muro da Vergonha, o que dizer então dos muros atuais erguidos por esses mesmos países? A realidade é que hoje há ainda muitas barreiras que dividem cidades, países e povos. Em geral, o motivo dessas separações são políticas e históricas, tendo dois povos no meio da disputa por uma terra ou na tentativa de conter migrações. Os muros servem para criar barreiras geográficas e sociais. Em 1989, quando o Muro de Berlim foi derrubado, havia 16 barreiras definindo fronteiras no mundo. Em 2015 já existiam mais de 65, com 18 mil quilômetros de construção. No vídeo de hoje você vai conferir as principais dessas construções que separam povos pelo mundo. Confere só! Começamos por Cisjordânia e o Israel. O Muro da Cisjordânia, ou atualmente o Muro da Vergonha, como é chamado pelos críticos da ocupação israelense, começou a ser construído em 2002, período da Segunda Intifada, e separa Israel do território palestino da Cisjordânia. A barreira tem quase 800 quilômetros e na época foi dito que o intuito era impedir a entrada de palestinos para prevenir atos de terrorismo. Os que se opõem à barreira denunciam que o muro é uma ferramenta utilizada por Israel para segregar, além de interditar as negociações de paz por estabelecer unilateralmente novas fronteiras. E também anexa gradualmente porções do território palestino, muitas das quais passaram a abrigar assentamentos israelenses. O Marrocos e a Espanha. Ceuta e Melilla são um enclave espanhol na África e representam o resquício do colonialismo europeu no continente africano. Sob o domínio espanhol, as duas cidades fazem divisa com Marrocos e estão muito próximas do Estreito de Gibraltar, aquele pequeno intervalo oceânico que separa os dois continentes, Europa e África. Até os anos 1990, a divisão entre os territórios espanhol e marroquino era pouco perceptível e o trânsito de pessoas de um local para o outro era comum. Com a institucionalização da União Europeia e a política de livre circulação de cidadãos europeus, a Espanha foi incentivada a apertar o cerco em suas zonas fronteiriças e assim foram erguidos os muros, que chegam juntos a 20 quilômetros de extensão, com o objetivo de impedir a imigração de africanos para a Europa. Os Estados Unidos e o México. O muro construído pelos Estados Unidos na fronteira com o México é o símbolo da política anti-imigração norte-americana. Ao longo dos 3.185 quilômetros de fronteira entre os Estados Unidos e o México, mais de 1.000 quilômetros são murados. Num esforço contra os chamados coiotes, responsáveis por atravessar clandestinamente pessoas pela fronteira, os Estados Unidos começaram a estabelecer essas barreiras físicas entre as cidades de El Paso, Ciudad Juárez e também entre San Diego e Tijuana.
Com os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos apertaram ainda mais esse cerco, temendo que terroristas pudessem entrar em território norte-americano pelo México. A Grécia e a Turquia. A fronteira entre a Turquia e a Grécia era tida pela União Europeia como a porta dos fundos para a entrada de imigrantes na Europa. Por esse motivo, a Grécia, o país europeu mais afetado pela crise econômica de 2008 e alvo de severas medidas de austeridade, resolveu investir 3,2 milhões de euros para erguer em 2012 um muro de mais de 10 quilômetros de extensão ao longo de um trecho da margem do rio Evros, fronteira natural que separa o território europeu dos vizinhos turcos. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Percorrida ao longo do paralelo 38, a faixa de terra que divide a península coreana em dois países tem 250 quilômetros de comprimento. Após o armistício que interrompeu sem por fim formal a guerra entre esses dois lados, o símbolo do embate entre as duas superpotências durante a Guerra Fria, que era a União Soviética e os Estados Unidos, o norte socialista e o sul capitalista, a porção de território foi transformada em uma zona desmilitarizada, ou seja, uma faixa neutra onde os militares das duas Coreias podem transitar, mas sem cruzar a linha que demarca o território de cada um desses países. Além desses, existem outras barreiras construídas na África, na Ásia e no Oriente Médio. Recentemente, no Quênia e na Arábia Saudita e também na Turquia, os governos fortificaram as suas fronteiras para impedir a infiltração de jihadistas vindos dos países vizinhos. Também na fronteira da Índia com o Bangladesh existe uma barreira de arame farpado de quase 4.000 quilômetros de extensão. Os indianos buscam isolar a nação economicamente emergente dos seus vizinhos mais pobres e de famílias muçulmanas. Em qualquer lugar do mundo, essas barreiras têm relação direta com aquele tripé: lutas religiosas, conflitos por território e xenofobia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu fico por aqui, até mais, até a próxima!